me conhece, meu nome é Vanessa, sou chefe da seção de planejamento de eleições da Coordenadoria de Eleições. Vou fazer uma explanação aqui sobre a nova tecnologia de transmissão, não necessariamente tão nova, de transmissão remota de dados, que vai ser utilizada nas eleições desse ano. Essa tecnologia já foi utilizada pelo tribunal na eleição de 2014, experimentalmente, em uma zona da capital e em uma zona do interior. Devido ao sucesso e também por essa tecnologia ser já utilizada no âmbito da justiça eleitoral há alguns anos, algumas eleições, uma tecnologia desenvolvida pelo TRE de Tocantins e também com bastante sucesso. O tribunal está com um plano alinhado com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Tem um plano de ampliação gradativa da utilização dessa tecnologia nas eleições vindouras. Bom, em linhas gerais, o que é a tecnologia chamada JE Connect? O JE Connect nada mais nada menos é que uma transmissão remota de dados. A grande maioria das zonas do interior não faziam essa transmissão. A transmissão dos resultados de votação era feita exclusivamente no cartório eleitoral. Aqui na capital, algumas escolas, alguns locais de votação eram pontos de transmissão para os quais, estrategicamente, as seções das escolas circunvizinhas convergiam. Em vez de você levar todas as MRs, as mídias de resultado, para o cartório, essas mídias desses locais mais próximos convergiam para aquele local, aquele ponto de transmissão que ficaria em alguns lugares estratégicos. Então, voltando, como era que isso era feito antes? O tribunal disponibilizava todos os recursos para que esse ponto de transmissão funcionasse. Então, eram selecionados servidores do tribunal que iam para esses pontos de transmissão e lá no local de votação, na escola, esses servidores chegavam com o computador da Justiça Eleitoral, toda a estrutura da Justiça Eleitoral para ser adaptada lá, tá? Inclusive a internet, né? a rede de telefonia. Qual é a diferença e a novidade da transmissão de dados via aplicativo ou aplicação chamada JE Connect? A diferença é que no JE Connect todos os recursos não são mais da Justiça Eleitoral, toda a estrutura utilizada para a transmissão de dados não é da Justiça Eleitoral. Então, foram fabricados 2 pendrives, onde todos os sistemas eleitorais constam desses 2 pendrives. Na verdade, um pendrive é uma chave de acesso e segurança e o outro pendrive contém todos os sistemas eleitorais. O sistema que é utilizado para a transmissão remota de dados é o sistema transportador. Esse sistema transportador, ele muda a lógica. Em vez de você ter uma máquina da Justiça Eleitoral que é levada para lá, que está dentro do ambiente do seguro da Justiça Eleitoral, que é o chamado SIS, que é o instalado na máquina, você tem os ambientes, a chave de segurança aqui e o sistema transportador aqui. E como é que é feita a conexão? A conexão é feita via essa nova aplicação chamada JE Connect, que também está aqui dentro. Então, toda essa estrutura está, como o pessoal da área de informática costuma dizer, está embarcada num único pendrive. O que isso permite? Isso permite que você possa, a partir de qualquer computador, inclusive do seu notebook pessoal, fazer uma transmissão de dados de eleição numa rede segura. Tá? Essa é a grande diferença do JE Connect, da aplicação, que é apenas e tão somente uma aplicação,
para a transmissão de dados convencional. Essa é a diferença da solução. Então, quais são as premissas dessa tecnologia? As premissas são as seguintes. É uma tecnologia que você só precisa de computadores hospedeiros. Você só precisa de qualquer computador, de qualquer rede de conexão de dados. Tá? E você aproveita toda a infraestrutura de terceiros. Você não precisa, obviamente, desde que essa infraestrutura obedeça aos requisitos. E essa infraestrutura é utilizada bastando levar 2 pendrives para conexão. Então, você não instala nenhum sistema no computador, nenhum sistema da Justiça Eleitoral no computador do hospedeiro. Tudo está nos 2 pendrives. Vai ficar nos 2 pendrives. A partir da instalação desses 2 pendrives, da conexão desses 2 pendrives, vai ser estabelecida uma rede, a partir da conexão, é configurada e estabelecida uma rede segura virtual. Então, o tráfego de dados daquele ponto de transmissão para o computador da Justiça Eleitoral, ele transita numa faixa segura de circulação de dados. Então, os dados são criptografados e circulam na rede segura da Justiça Eleitoral, que é a chamada VPN. Esse sistema JE Connect, ele passou pelo teste público de segurança que todo ano de eleição o TSE faz o teste público de segurança, que é onde ele submete os sistemas eleitorais à invasão, né, aos testes da invasão de hackers. Pela primeira vez, desde que os testes públicos de segurança começaram, o TSE sempre submeteu nesses testes públicos de segurança os sistemas de urna. Então, o teste público de segurança, resumidamente, era para que hackers tentassem invadir a urna. E pela primeira vez o TSE, no teste público de segurança, submeteu um sistema de totalização, que é o transportador. Submeteu por quê? Porque o TSE normatizou a tecnologia JE Connect devido ao sucesso que ela obteve em eleições anteriores. E hoje, na resolução de atos preparatórios, a única forma de se fazer conexão, se fazer transmissão remota de dados é utilizando JE Connect. Então, se era assim, o TSE, então, submeteu a tecnologia ao teste público de segurança. E o resultado foi fantástico. Fantástico. Tanto que o TSE pretende, em 2018, somente ter essa versão do sistema transportador nos pendrives. Ou seja, é um caminho sem volta, né, de tão segura que é a tecnologia. Tem também o pressuposto dela é a transmissão criptografada, né? Todos os sistemas de arquivos são criptografados. E o pressuposto é que dentro de um pendrivezinho desse tem a aplicação chamada JE Connect, que é ela que vai fazer a conexão com a rede da Justiça Eleitoral. Por que nasceu o JE Connect? A partir de que nasceu o JE Connect? Nasceu para justamente remediar situações como locais de votação muito distantes da sede do cartório eleitoral, que é muito difícil de chegar. Nasceu para locais de votação de difícil acesso, né, porque você transmite de lá, então você tem essa facilidade. Nasceu da dificuldade de você mobilizar uma grande quantidade de computadores. Se fosse na estrutura convencional, teria que mobilizar uma quantidade de recursos enorme, porque é todos os locais de votação. Então, como o JE Connect, bastam 2 pendrives. Nasceu da restrição de utilização dos sistemas eleitorais em qualquer equipamento. Então, você tinha que ampliar, mas também não podia usar qualquer computador. Você não pode instalar o sistema da Justiça Eleitoral em qualquer computador. Nesse sistema, você não instala o sistema da Justiça Eleitoral em computador nenhum. O sistema sempre roda, inclusive obviamente, acho que a grande maioria que sabe, no dia da eleição,
alguns arquivos são transmitidos no mesmo momento, outros arquivos ficam. Onde é que eles vão ficar? Eles vão ficar no pendrive. Então, toda a informação da eleição fica no pendrive. Não tem nenhum tipo de conexão com a máquina hospedeira, o computador hospedeiro. Além também da necessidade de imprimir maior celeridade à transmissão dos resultados. E quais são as vantagens? A vantagem garante mais eficiência pela ampliação dos pontos de transmissão. Você consegue ampliar os pontos, né? Consegue atacar aquelas situações, problemas e sem ampliar os custos, né? Porque você não tem essa mobilização grande de estrutura. A portabilidade, ele pode ser usado em qualquer microcomputador, basta que no lugar tenha acesso à internet. A agilidade, você ganha tempo no processo de apuração de resultados. A segurança, porque a transmissão é criptografada, é estabelecida quando você conecta os dois pendrives, automaticamente estabelece-se uma rede virtual segura de transmissão de dados. A praticidade, você tem fácil manuseio e operação. Oportunamente a STI irá disponibilizar as instruções para a operacionalização, mas é um sistema de fácil operação. Na verdade, o sistema mesmo, a aplicação JE Connect, é apenas para conectar, porque aí, uma vez conectado, os procedimentos são iguais ao manuseio natural, que vocês já conhecem, do transportador, que é oficializar o transportador, que é ler as mídias, que é transmitir. Isso não muda. E a questão dos custos, né? Porque ele agiliza o processo de transmissão e apuração do resultado das eleições com a redução do custo logístico e financeiro. Bom, diante disso tudo, o que a gente pensou em termos de planejamento de eleições? Basicamente, em linhas gerais, para que essa tecnologia seja viabilizada, é preciso que alguns requisitos sejam observados. Uma primeira grande macrofase seria a fase de verificação, toda a verificação da estrutura necessária da escola, do local de votação. A STI orientou, né, sobre os requisitos mínimos de informática, que a escola precisa ter. Recentemente, a presidência enviou um ofício a todas as zonas para que esses requisitos sejam observados quando da realização das vistorias de locais de votação. Essas vistorias, como vocês sabem, são em 2 momentos. Houve o primeiro momento e vai ter um segundo momento. E a STI vai estar passando essas orientações quanto aos requisitos. Por exemplo, precisa ter uma conexão de internet. Por exemplo, precisa ter pelo menos umas 3 portas USB. Enfim, foram orientações que foram passadas pela STI através do ofício da presidência. Aí as zonas realizam essa vistoria e reportam, né, qualquer escola ou local de votação que não tenha se adaptado a esses requisitos de estrutura, né, que não possui internet ou coisa do tipo assim. A Coordenadoria de Eleições, através da Seção de Planejamento de Eleições, fez uma compilação em resposta também a um ofício da presidência. Todos vocês indicaram uns locais para a realização da transmissão no interior. E aí, nesse momento da vistoria, se for verificada alguma não conformidade, vocês têm que reportar à Seção de Planejamento de Eleições e solicitar a substituição, indicar um outro local e solicitar a substituição do local para a realização. A segunda grande macrofase seria uma fase de testes. Uma vez que a estrutura está razoavelmente adaptada, que se parece estar adaptada,
Vamos à fase de testes, que seriam os simulados, né? Nessa fase de simulados, a ideia é que no planejamento o simulado já seja realizado pela pessoa que vai fazer isso no dia da eleição. Porque a ideia é que a configuração necessária da máquina, que também oportunamente vai ser repassada pela STI, a configuração necessária, a adaptação mínima, os kits, que é um kitzinho com 2 pendrives, vocês estejam com eles em mãos para já configurar a máquina que vai ficar na escola, que vai ser a de transmissão, e deixar ela prontinha já para o dia da eleição. Aí o colaborador, enfim, a pessoa que vai fazer essa transmissão, vai testar, já vai fazer a conexão no dia, vai simular, como simulado, porque o pessoal do interior acho que não tem esse contato, mas aqui na capital é feito simulado mesmo se fosse fazer a transmissão, né? A STI oportunamente vai passar as instruções, mas é feito um simulado como no dia da eleição, a pessoa transmite tudo direitinho. Quando termina o simulado, a máquina já fica lá prontinha, a máquina da escola fica lá prontinha, só para utilização no dia da eleição, obviamente que não em modo oficial. E aí, na véspera da eleição e no dia da eleição, vão ser feitas as oficializações do JE Connect e do transportador, que como sempre acontece. E aí, nesse dia de simulado, o simulado ele é justamente para qualquer ocorrência ser reportada à STI ou a COEL, se for o caso, a depender do que se tratar. E fazer o teste mesmo da eleição mesmo, tá? E aí a máquina já fica pronta para a eleição. Aí a pergunta que naturalmente as pessoas fazem: e a escola não vai poder mais utilizar aquela máquina? Eu vou ter que dizer ao cara da escola que ele não vai utilizar mais aquela máquina na escola dele até a eleição? Não, por quê? Porque a informação que a gente tem, técnica aí do pessoal da STI, é que não tem uma alteração. Quando você conecta os 2 pendrives, o JE Connect ele entra no sistema operacional, na BIOS da máquina e conecta uma rede, um desktop só dele. Então, a única restrição, mas aí você precisa de um conhecimento muito grande de informática, é que a pessoa da escola não vai poder alterar o que eles disseram da BIOS da máquina. A única restrição é essa. Mas o que nos passaram, o que a STI nos passou, é que é possível usar aquela máquina até a eleição, né? Então, pelo que eles disseram, não tem interferência nesse ponto da escola, né? A máquina vai poder ser utilizada. Mas como eu disse, oportunamente vão ter todas essas instruções que a STI vai encaminhar, tá? E a última fase seria o dia da eleição mesmo, que aí seria fazer a transmissão e a totalização dos resultados, e os cartórios também iriam recolher no final da eleição, no final da votação, nos pontos de transmissão, teria que ter uma logística para recolher, para trazer para o cartório os kits, né, que são os 2 pendrives, e as mídias de resultado para levar para o cartório. Bom, então, diante de tudo isso, quais seriam as implicações logísticas da adoção dessa tecnologia nessas eleições? A geração de mídias, as mídias, entendam-se, esses pendrives são mídias, né? A geração de mídias, a distribuição dos kits e o suporte vão ser dados pela STI. O operador da transmissão, você vai ter que ter uma pessoa para operar a transmissão. E essa pessoa, conforme o ofício da presidência, que foi repassado no dia 30 de maio para as zonas, essa pessoa tem que ter um certo conhecimento em informática, que ela vai aprender transportador, ela vai aprender conectar, enfim, né? vai aprender uma coisa nova. Né? Essa é uma pessoa que tem a facilidade de aprender coisas novas de informática. Esse operador vai ter que ter um treinamento, né, que vocês estão acostumados a dar treinamento para um coordenador, para mesar, etc. Você vai ter um operador do JE Connect, da transmissão remota do JE Connect, que vai precisar de um treinamento, né, que as zonas serão responsáveis por dar, e a STI vai passar toda a orientação, e a COEL no que couber
para esse treinamento. Os pontos de transmissão serão preparados, né? Como eu disse, os pontos terão que ser preparados já no dia da eleição, já no dia do simulado, já a máquina já fica pronta e os requisitos de infraestrutura durante o período de vistorias. E para a capital, todos os pontos todos os locais de votação serão, a princípio, a não ser que seja verificado algum tipo de impossibilidade, todos os pontos de transmissão todos os locais de votação serão pontos de transmissão. No interior, as zonas que tenham mais de um município, um ponto de transmissão por município, fora a sede da zona. Sendo que esse ponto será uma escola principal e uma escola de contingência dentro desse mesmo município. E as zonas que tenham apenas um município, um ponto de transmissão por zona. Também um principal e um de contingência, ou seja, 2 escolas indicadas que vocês previamente já indicaram lá para a sessão de planejamento de eleições. A outra implicação logística, como eu já disse, são as vistorias de locais de votação, que vocês já têm costume de fazer, mas que agora ela vai ter um incremento de verificar os requisitos do JE Connect, que seriam as adaptações que eu já disse, e que as orientações serão passadas pela STI. Uma outra implicação logística muito importante é dar publicidade aos pontos de transmissão, notadamente para as pessoas que não estão acostumadas a fazer pontos de transmissão, nunca tiveram pontos de transmissão remota. A resolução de atos preparatórios, ela apenas diz que o tribunal irá divulgar, o Tribunal de Justiça Eleitoral, irá divulgar os pontos de transmissão. Ele não diz o meio. Mas aqui no tribunal, já é de praxe que seja feito um edital de totalização em que diversas orientações são passadas e o anexo desse edital é a lista dos pontos de transmissão remota do município, no caso que são as eleições municipais, com os respectivos endereços e as seções que irão convergir para esse ponto de transmissão. Esse modelo desse edital a gente vai disponibilizar no portal das eleições, juntamente com o modelo do anexo também. E é muito importante isso, essa publicidade, né? A outra implicação logística é a realização do simulado, que para alguns não é novidade, que a novidade é apenas a tecnologia e o treinamento prático que o operador vai ter que ter no dia desse simulado. Uma pequena alteração na logística de recolhimento de mídia de resultados e dos kits, e aí a depender se a zona já utilizava ou não algum tipo de transmissão remota. Para as zonas da capital, por exemplo, que você tinha pontos de transmissão remota em apenas algumas escolas, no final do dia o servidor do tribunal voltava com todas as mídias de resultados num carro já do tribunal, ou até no seu próprio carro, e trazia para o cartório. Agora vai ter que se programar para recolher isso posteriormente, né, no final, nas escolas, de alguma forma. A outra implicação há uma obrigatoriedade no uso, que é respaldada na resolução do TSE de atos preparatórios, porque o JE Connect, como eu disse, passou a ser a transmissão remota oficial da Justiça Eleitoral a partir das eleições de 2016, e em 2018 a previsão do TSE é que isso seja geral, que o transportador só exista nessa versão, ou seja, é muito importante que todos os cartórios tenham contato com a tecnologia. Se porventura houver alguma completa inviabilidade de uso, obviamente que há a possibilidade de comunicar à presidência, responder o ofício da presidência, relatando qual é essa impossibilidade. Mas o que a gente orienta é que, considerando a obrigatoriedade, considerando a ampliação gradativa da tecnologia, é que, pelo menos
no cartório, se der errado em algum tipo de ponto, que um kit, 2 pendrives, um kit da tecnologia seja configurada no cartório eleitoral, para que pelo menos no cartório a transmissão seja assim. Porque é uma forma de ter contato e enfim, solucionar qualquer tipo de coisa que possa acontecer. Já que em 2018, até dentro do cartório vai ser JE Connect, muito provavelmente. Bom, a gente, obviamente, lida com planejamento de eleições, o que a gente tem a falar sobre a tecnologia é a nível de planejamento, porque essa parte de requisitos, essas coisas, como eu disse, é mais a STI, mas a gente coloca os nossos os nossos e-mails da coordenadora de eleições e da seção de planejamento de eleições à disposição para orientações em termos de logística de planejamento da tecnologia. A vós, senhores. Obrigada. Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Obrigada.